Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Dora, eu sou membro da Liga Acadêmica de Patologia, LAPAT, e agora vamos começar uma aula sobre linfoma Hodgkin. O linfoma Hodgkin é um conjunto de neoplasias que acomete o tecido linfóide. Esse conjunto ele tem características diferentes de acordo com seu subtipo. Então, a histologia ela se difere em alguns momentos em diferenças no tipo celular, no formato, e essas são as principais diferenças entre os tipos de linfoma Hodgkin. Ela também tem algumas características que diferem do linfoma não Hodgkin. O linfoma não Hodgkin ele é originado através de um único linfonodo ou cadeias deles. Além de tudo, o grande protagonista são as células gigantes de Reed e Steinberg. Essas células, elas são células linfóides B diferenciadas que acabam recrutando uma atividade inflamatória de macrófagos e mastócitos. Então, ela é bem característica desse tipo de linfoma, está presente em todos os subtipos, alterando na quantidade, por exemplo. Essa é uma das principais características que o difere do linfoma não Hodgkin. A disseminação ocorre primeiramente por contiguidade. Então, esse tipo de neoplasia vai se disseminando de tecido linfóide a tecido linfóide por proximidade, por vizinhança. Lembrando que o tecido não Hodgkin tem uma característica muito forte em relação à capacidade de atingir tecidos extranodais, o que não é o caso do linfoma Hodgkin. É bem mais raro acometer áreas extranodais. Pode acontecer? Pode, como a situação de poder atingir o pulmão, o fígado, mas é mais raro do que no linfoma Hodgkin, que tem um acometimento, uma metástase muito mais poderosa, digamos assim. Bom, é normal que o linfoma Hodgkin ele se instale em linfonodos axiais únicos, como a área cervical, mediastinal e paraórtica. E raramente ele envolve os linfonodos mesentéricos e o anel de Wood-Ware. Então, pessoal, é bom estabelecer as diferenças entre o linfoma Hodgkin e o não Hodgkin, até porque o não Hodgkin ele é o diagnóstico diferencial do linfoma Hodgkin. Vamos lá. O linfoma Hodgkin é sistemático. A sua disseminação através de tecidos linfóides ela é por contiguidade, então por proximidade. Já no caso do não Hodgkin, ele é através das vias sanguíneas, então a disseminação ela é hematogênica. Esse segundo tópico considero muito importante, talvez o mais importante desse gráfico, né? Dessa tabela, na verdade, que é a diferença do acometimento. Por exemplo, o linfoma Hodgkin, ele acomete raramente áreas extranodais. Ele pode vir a acometer? Pode, como por exemplo, áreas pulmonares, né? As áreas também do fígado, mas é mais raro. Já no caso do não Hodgkin, esse acometimento é super comum. Continuando, sobre o linfoma Hodgkin, ele atinge bastante as áreas do mediastino. Já no caso do linfoma não Hodgkin, apenas 2 tipos de linfoma não Hodgkin conseguem atingir os linfonodos do mediastino. O público do linfoma Hodgkin ele é muito focado nos jovens e jovens adultos. Né? A incidência e prevalência acaba sempre voltando para esse público, o que não é o caso no linfoma não Hodgkin. A média do linfoma não Hodgkin é 60 anos, então a gente tem um público mais idoso, né? Um público senil nesse aspecto. Outra diferença é que o prognóstico do linfoma Hodgkin ele é muito melhor, então as chances de curas são melhores. O que não é o caso do linfoma não Hodgkin, que tem menor chance de cura em relação ao Hodgkin. Sobre a epidemiologia do linfoma Hodgkin. Bom, a incidência, que são esse número de casos novos, é considerável estável aqui no Brasil e mundialmente também. Então, não temos casos alarmantes, nem picos, né, de novos casos aparecendo. É considerado raro esse tipo de linfoma, os subtipos todos são considerados raros, e devido ao acometimento extranodal ser também raro, as chances de cura são maiores. A incidência e prevalência, ela acomete mais ao público masculino. Atinge qualquer faixa etária, apesar de que, em relação à incidência e prevalência, o público jovem e jovem adulto tem sido mais atingido, com uma idade média de 32 anos. Aí eu trouxe também alguns dados, os mais recentes que tem, fornecidos pelo INCA, em relação às mortes
e também a incidência. Em 2015, que foi o dado mais recente que a gente tem, acometeu 237 mulheres e 552 homens morreram, né, por linfoma Hodgkin. Já a incidência em 2018, que é o dado mais recente que a gente tem, foram 1.550 mulheres e 1.480 homens. Então, a gente consegue ver aqui que existe, sim, uma prevalência e uma incidência no público masculino. Aqui estão alguns fatores de riscos para o aparecimento do linfoma Hodgkin. O uso de fármacos imunossupressores, já que eles vão diminuir substancialmente a resposta imune. Muitas vezes são utilizados para cirurgias de transplante de órgãos. Eles podem ser um fator de risco. Assim como a própria transplantação de órgãos ou progenitores hematopoéticos. A história prévia pela infecção pelo vírus Epstein-Barr. Vocês vão ver muito ainda esse nome Epstein-Barr aqui, porque ele pode ser, sim, uma das causas para a iniciação dessa clonagem, né, genética para a formação do linfoma Hodgkin. Inclusive, tem um dos linfomas de Hodgkin específico que tem uma grande prevalência de ser causado pelo vírus Epstein-Barr. Imunodeficiência associada à infecção pelo vírus muçulmana. Então, o fato do paciente ser portador do vírus do HIV pode deixar ele totalmente exposto, né, ao linfoma Hodgkin, justamente por ter uma resposta imune bem suprimida. E também antecedentes de doenças autoimunes. Em relação aos aspectos morfológicos, preciso pontuar que o linfoma Hodgkin é um conjunto de neoplasias. Então, a gente vai ter uma subclassificação, né, uma divisão baseada na morfologia e também nos marcadores celulares. A OMS reconhece que esses 4 tipos são classificados como linfomas Hodgkin clássicos, por terem os mesmos marcadores celulares, fenótipos, né, que eu irei dizer já já. Então, a esclerose nodular, celulite mista, rico em linfócitos e depressão linfocitária são os 4 que fazem parte desse grupo dos linfomas Hodgkin clássicos. O único que não faz parte é esse aqui, o predominância linfocitária, que ele já não é mais um linfoma clássico, ele é um linfoma Hodgkin não clássico. A diferença maior entre esses dois é justamente no imunofenótipo. Então, é possível encontrar nos clássicos marcadores celulares positivos para pH5, CD15, CD30 e negativo para CD45. Já no não clássico, o imunofenótipo positivo para CD20, BCL6, e o negativo para CD15 e CD30. É essencial entender isso porque é justamente o que diferencia os formatos, os subtipos, e configura a confirmação desse diagnóstico de qual linfoma Hodgkin vai ser tratado, porque isso orienta também totalmente, na verdade, no estadiamento da doença. Então, ao aproximarmos as lâminas histopatológicas, a gente vai conseguir entender qual é o protagonismo do linfoma Hodgkin, que é justamente essa célula chamada de célula de Reed e Sternberg, que foi o seu descobridor, né? Como vocês podem ver, na imagem à direita, a gente tem um linfócito normal, que ele está no seu tamanho regular, bastante eosinófilo. E quando a gente vai olhar a célula de Reed e Sternberg, a gente consegue ver que ela está muito maior, ampliada. Então, ela é uma célula gigante, sim. E nesse caso, ela tem múltiplos núcleos, né? Ela é multinucleada. E a gente consegue ver vários lóbulos nucleares, chamados de nódulos pragueados ou multilobulares. Outra coisa que é característica nessa célula de Reed e Sternberg é que a gente vê também um citoplasma bastante abundante. Já naquela célula da primeira imagem, a célula de Hodgkin, conseguimos também ver que é uma célula gigante, ela não é do tamanho de um linfócito normal. Só que ela é mononucleada, então você tem uma presença de um só núcleo, que é diferente da célula de Reed e Sternberg, que ela pode ter mais de um núcleo. Ela é polinucleada. Aqui tem uma imagem melhor da célula de Hodgkin, que nesse caso você consegue ver que tem seu tamanho modificado, mas tem somente um núcleo. Já de Reed e Sternberg, a gente consegue enxergar muito mais que um núcleo. Conseguimos ver aqui uns 4, né? E também o seu tamanho diferencial e para complementar o citoplasma, que ele é abundante. Agora sim vou poder apresentar a vocês a morfologia dos tipos de linfoma Hodgkin, começando pelos clássicos. A esclerose nodular
ela é a mais comum de todas, e ela abrange 65% a 70% dos casos de linfoma Hodgkin. Lembrando que a célula de Reed-Steinberg ela pode sofrer variações de acordo com o tipo de linfoma. Como, por exemplo, nesse primeiro caso, a célula de Reed ela tem uma variante chamada variante lacunar. O que é isso? Por já sabermos que essa célula tem um citoplasma abundante e, claro, quando vai ser realizados os cortes histológicos, eles acabam sendo rompidos, né? O citoplasma é rompido. E aí a gente consegue enxergar uma célula com o citoplasma branco, né? Que é um buraco vazio, e o núcleo fica situado no meio. Então, por isso que tem esse núcleo situado em buraco vazio, né? Ou variante lacunar. Porque essa é a expressão morfológica desse tipo de linfoma, da esclerose nodular. Além de tudo, temos deposição de colágeno ou fibrose nesse tipo de lâmina. E observando que as células de Reed, elas vêm em um padrão polimórfico. Então, a gente pode ter vários formatos, né? Tem essa presença de polimorfismo, sem contar que tem uma grande presença de variantes em relação aos núcleos. Então, são vários núcleos, é multinucleada. Além de tudo, nesse caso, a causa pelo vírus Epstein-Barr ela é rara, a associação ela é mais distante. E o prognóstico é excelente. Aqui temos uma imagem, né, para poder facilitar a vida do estudante. A gente consegue ver essas células gigantes brancas, temos umas três aí bem destacadas, que você consegue ver justamente um núcleo polimórfico, um multinuclear. A gente vê aqui no cantinho à esquerda 2 núcleos, né? E o fundo bem esbranquiçado, que é justamente esse formato de buraco vazio, que da variante lacunar. Já no tipo de linfoma de célula mista, os casos são menores, são de 20 a 25%, e ocorre que os linfonodos ficam difusamente afetados. A célula de Reed ela sofre outro tipo de variação, não é mais a lacunar, agora é a variante mononuclear. Pelo nome já dá para dizer, né, que é o aspecto de que vou ter somente um núcleo, e esse núcleo ele é preenchido por um núcleo gigante. E nesse caso, o vírus Epstein-Barr está bastante relacionado. Então, a causa normalmente é que as células foram infectadas por ele. Em 70% dos casos ocorreu isso. É mais comum em homens, assim como a prevalência e incidência normal, né, do linfoma Hodgkin. E o prognóstico ele pode ser bom, ele é bom. Aqui temos um exemplo, tem uma célula bem no meiozinho que dá essa característica. Repare como essa célula de Reed, ela tem um núcleo totalmente preenchido pelo nucleolo, tá? Ocorre também uma variantezinha lacunar por causa desse fenômeno, né, que a gente observa do citoplasma abundante, claro, que acaba sendo rompido, né, no corte. Dando continuidade, no tipo clássico, temos o rico em linfócitos, que é uma forma já rara de linfoma Hodgkin, onde os linfócitos eles são reativos e eles conseguem formar um infiltrado celular na lâmina. E a variante que se permeia na célula de Reed é a variante mononuclear. Os linfonodos acometidos pela doença são difusamente preenchidos com essas células, tanto os linfócitos reativos quanto as células de Reed. E o prognóstico da doença ele é bom ou excelente. Nesse caso, existe uma associação maior com a causa de ser atingido pelo vírus Epstein-Barr, que é em 40%, né? Uma porcentagem mediana. Já falando de depressão linfocítica, é a forma menos comum de todas. 5% dos casos de linfoma Hodgkin são voltados para esse tipo de linfoma. A gente consegue encontrar na lâmina uma escassez de linfócitos. Então, a gente consegue enxergar muito mais células de Reed-Steinberg do que linfócitos. E essas células elas têm várias variâncias em relação à morfologia. Então, elas são bem pleomórficas. E esse é o caso que tem maior associação, maior causa de infecção pelo vírus Epstein-Barr. É importante frisar esse último tópico, que a imunotipagem fenotípica é essencial, devido à semelhança com o linfoma não Hodgkin. O linfoma não Hodgkin, ele tem escassez de linfócitos e abundância de células de Reed. Então, a imunotipagem ela é essencial nesse caso, porque ela vai diferenciar o linfoma não Hodgkin do Hodgkin. O último tipo de linfoma Hodgkin, que é o que tem uma variante não clássica, por ter uma morfologia diferenciada, conjuntamente com a diferença nos marcadores imunológicos. Ela abrange 5% dos casos
E o nome predominância linfocítica já diz bastante. Então, eu vou ter uma grande predominância de linfócitos pequenos, que vão ficar formando infiltrados nodulares. E, devido a essa grande presença de linfócitos, eu vou ter uma diminuição das células de Reed-Steinberg. Então, o acesso a elas nas lâminas é mais dificultoso. Essa é a característica maior do linfoma Hodgkin de predominância linfocítica. Não tem nenhuma associação com o vírus Epstein-Barr e os homens continuam também sendo os mais afetados. Aqui está uma lâmina que mostra um pouquinho do que eu falei. A gente tem muito mais linfócitos do que células Reed. A gente consegue enxergar as células Reed com mais de um núcleo, porque elas são gigantes, mas os linfócitos têm bastante, estão em maior presença, né? O estadiamento, ele é justamente a orientação para a conduta terapêutica. Então, nesse caso, esse sistema foi elaborado por Ann Arbor, por linfoma Hodgkin, é dividido em 4 tipos. Conjunto também algumas aplicações, que temos aqui embaixo, designações aplicáveis a qualquer estágio da doença. Por exemplo, o paciente pode estar em estágio 1, junto com a aplicação A, que aí eu vou ter esse estágio, mas não tenho nenhum sintoma presente. Ou eu posso estar no estágio 1 com a aplicação B, que aí eu já tenho os sintomas cancerígenos normalmente presentes, que é perda de peso, inexplicada, mais 10% nos últimos 6 meses, alguma febre noturna, sudorese noturno recorrente, coceira também às vezes é típico. E também tem a designação E, que é quando envolve um sítio extranodal, que aí já é algo mais raro. E por fim, esse X, que é sobre o Bulk Disease, que quando tem uma massa linfonodonal muito grande, com mais de 6 centímetros, até 10 centímetros pode atingir, que já é um caso bem mais exacerbado, Mas voltando aos estágios da doença. O primeiro, ele se refere a envolvimento de uma única área, ou estrutura linfóide. E aí eu tenho um comprometimento de uma única área anatômica não linfóide também. Eu posso ter o baço, posso ter o timo, o anel, que é muito raro. Eu tenho o estágio 2, que se refere quando eu tenho mais de um envolvimento. Então, eu vou ter mais de uma área nodal envolvida, do mesmo lado do diafragma. Isso com ou sem comprometer algum órgão extralinfático. Já no terceiro estágio, eu já tenho mais de uma área envolvida e ela pode ser acima ou abaixo do diafragma, ou ambos os lados, De ambos os lados, acima ou abaixo. Já é um estágio mais complicado. E ele pode se dividir em estágio 1 ou estágio 2, de acordo com as áreas afetadas, Pode ser os glândulos esplênicos, hilares, celíacos ou portais. Ou, no estágio 3, 2, pode envolver os glândulos paraórticos, ilíacos e mesentéricos, que já são mais raros, Mesentéricos e o anel são áreas mais raras de serem acometidas no linfoma Hodgkin. E, por último, o estágio 4, que já é um estágio totalmente difuso e que ele acomete um ou mais órgãos extralinfáticos. Essa representação ela é ótima para entender o estadiamento. Então, a gente consegue ver aqui no primeiro estágio, que só tem uma área ou um órgão linfóide atingido. No segundo, temos mais de uma área, permanecendo no mesmo lado, não são lados opostos, ainda é um lado só. Então, mais de um órgão linfóide do mesmo lado. No terceiro, a gente consegue ver mais de um órgão linfóide e a gente consegue observar que existem mais de um lado, e também acima ou abaixo do diafragma. E o estágio 4, que já é um estágio bem preocupante, que ele consegue acometer órgãos extranodais. Na correlação entre o estadiamento e aspectos clínicos, podemos orientar qual tipo de linfoma deve ser. Nos estágios 1 e 2, quando eu tenho designação A, que é aquela que fala sobre livre manifestação sistêmica, ou seja, eu não vou ter nenhuma manifestação da doença, é apenas a linfadenomegalia, a massa ali explícita nas áreas mais comuns, como cervical, mediastino, eu posso orientar para que seja a esclerose nodular ou predominância linfocitária. E a diferença entre essas duas é sempre dada de acordo com o aspecto histopatológico. Já nos estágios 3 e 4, se houver manifestação sistêmica, que é a designação B, que podem ser as febres noturnas, com mais de 38 graus, a perda de peso, 10% em 6 meses, sudorese noturna também, eu posso imaginar que seja ou
uma das doenças do estágio 1 e 2, só que de forma disseminada, a celulite mista e, por último, a depressão linfocitária. Bom, essas duas tabelinhas, pessoal, vão ser orientadas para um prognóstico favorável ou desfavorável. Na primeira tabela, que é a 4, vamos começar por ela. Eu tenho dois grupos de pesquisas aí, que é o EORTC e o GHSG. Ambos grupos comparam quais são os fatores mais indicativos para um prognóstico bom, sendo que você já tem a doença instalada. E eles concordam em várias coisas, principalmente na ausência de grande massa mediastinal, numa velocidade de hemossedimentação menor que 50 e sem sintomas B, né, que são aqueles sintomas comuns, clássicos do câncer de Hodgkin, e também atingimento de no máximo 3 áreas ganglionares, sem contar a idade, né? Já voltando para os fatores indicativos de um prognóstico desfavorável, isso sendo que a pessoa já tem uma doença Hodgkin avançada, tá? No estágio 4. Então, alguns fatores das análises laboratoriais, né, como a análise dos linfócitos, da albumina, da hemoglobina, esses números aumentados, como os leucócitos, por exemplo, que tem 15.000, né, já é um fator desfavorável. A idade, maior de 45 anos, o sexo, pela prevalência e incidência no público masculino, e o estágio 4, que já é um estágio de disseminação muito maior. Esses são os fatores, né, favoráveis e desfavoráveis no prognóstico do linfoma Hodgkin. Enfim, pessoal, essas foram as referências bibliográficas. Vocês podem consultar os links, tem alguns artigos, tem o famoso Hobbes e Fortran, né, que não pode faltar nunca. Outros links também, fiquem à vontade. Enfim, essa foi a aula de linfoma Hodgkin. Agradecemos a você por ver esse vídeo. Quaisquer dúvidas podem mandar e-mail tanto para o meu quanto para o da Liga. Fiquem à vontade para dúvidas, orientações, etc. E até o próximo vídeo, pessoal!